Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da Rede Estadual de Ensino, professor de Matemática. Estamos aqui mais uma vez com vocês na TV Educação, programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos aí da segunda série do ensino médio, né? Lembrando que a gente está estudando, fazendo estudo da trigonometria, né? Esse é o assunto lá do nosso quarto bimestre, quarto período do ano letivo de 2021. Tá? Lembrando também que já tem muito conteúdo disponível para vocês. Importante que vocês atualizem. Quem deixou de assistir alguma aula, vai lá na plataforma, as aulas estão disponíveis, tá? Porque às vezes um conteúdo, uma aula de um conteúdo, a gente precisa na outra. Então, se você perde uma aula, você pode ter dificuldade na hora de aprender a aula posterior, certo? Então, hoje, galera, a gente vai começar a falar de função. Só função, eu estudei função lá na primeira série, vou estudar de novo. A gente vai estudar agora as funções trigonométricas, certo? Lembrando que uma função é toda uma relação entre y e x, uma relação entre duas variáveis. Nesse caso aqui, das nossas razões trigonométricas, da trigonometria, os valores vão estar associados ao seno, ao cosseno, à tangente dos arcos. E aí a gente também vai conhecer a secante, a cossecante e a cotangente, que também são razões trigonométricas. Beleza? Então hoje a gente vai falar da função seno, certo? Vai estudar o que é uma função seno, como é que eu reconheço, qual é o seno dos ângulos notáveis, como é que eu construo o gráfico de uma função seno, tá? O que é o período, o que é o domínio. Então, todos aqueles elementos de função que vocês estudaram lá na primeira série, a gente vai precisar aqui. Beleza? Então, vamos lá, vem comigo. Primeira definição, né? O que é uma função seno? A cada número real x, podemos associar um único valor seno de x. Quer dizer, a cada valor que você tem de arco, você tem apenas um valor do seu seno. Chamamos de função seno toda a função f de r em r, né, que associa números reais ao conjunto de números reais, dada por essa fórmula aqui. Tá? O y, o valor de y, ele está associado com o seno de um arco x. Certo? Então, a relação entre o y e x é uma relação estabelecida por uma razão trigonométrica. Nesse caso aqui, os valores são o quê? O seno. Certo? Então, só lembrando que a gente já falou aqui de seno, como é que a gente encontra o seno do nosso ciclo trigonométrico. Né? Está aqui o nosso ciclo trigonométrico, não é isso? Que vai de 0 grau até 360, né? Dividido em quadrantes, o primeiro quadrante de 0 a 90, o segundo quadrante de 90 a 180 graus, o terceiro quadrante de 180 a 270 graus, certo? E nós já falamos aqui, definimos o que é o seno de um ângulo, ou seno de um arco, tá? Vocês sabem que todos os arcos iniciam aqui nesse ponto A, e sua extremidade pode correr aqui todo o ciclo trigonométrico, certo? Então, por exemplo, eu tenho esse arco aqui, ó, AP, ó. Esse arco AP de medida x. Esse ponto P, ele tem uma ordenada, né? E tem uma abscissa, né? Assim como qualquer ponto aqui na circunferência. Esse valor dessa ordenada aqui, ó, é justamente o valor do seno desse ângulo x aqui, ó. Seno do ângulo x, ele vai estar aqui nesse eixo y, é um valor de uma ordenada. A gente sabe também, galera, que esse ciclo trigonométrico, ele é uma circunferência de raio unitário, tá? Então, os valores de seno, por exemplo, aqui vai de 1 até menos 1, tá? Então, os valores do seno dos arcos, ele vai de menos 1 até 1. Então, nós chamamos de seno justamente essa ordenada aqui desse arco de extremidade P. Tá? Então, nesse caso aqui, minha função y é igual ao seno de x. E esse seno de x
seno desse ângulo x é justamente esse valor aqui, ó, OM, que vai do centro até o ponto de ordenada. Certinho? Então, esse eixo aqui é o eixo dos senos. Eixo do seno. Mas isso aqui é uma conversa que nós já tivemos. Tá? A gente vai tá só relembrando, né? Porque essas aulas aqui a gente já falou a respeito disso. A gente já sabe que o eixo y é o eixo dos senos e que o eixo x é o eixo dos cossenos. Mas hoje a gente vai falar de seno. Tá? Galera, é importante a gente saber quais são os sinais. Tá? Quais são os sinais? Se você tem um eixo y como o eixo dos senos, o que acontece? Olha, você sabe que esse valor vai de 0 até 1. De 0 até 1 aqui, de 0 até menos 1. Quer dizer, os arcos, os valores dos senos, ele vai de menos 1 até 1. O que acontece aqui? Você sabe que o primeiro quadrante a gente vai de 0 grau até 90 graus. Ó. Ora, se eu for buscar o seno de qualquer arco que estiver entre 0 e 90, você vai perceber que esse valor vai estar do 0 para cima. Isso significa o quê? Que nesse primeiro quadrante, todos os valores do seno vai ser positivo. Todo seno é positivo. Tá? Porque qualquer valor que você buscar aqui no primeiro quadrante, ó, você vai encontrar o valor de 0 para cima. A ordenada dele vai estar de 0 para cima. Isso vai acontecer também com todos os arcos que estão entre 90 e 180. Ó. Porque se eu vou buscar um valor bem aqui, ó, um arco com essa extremidade P aqui, eu também vou encontrar um valor do seno acima do 0. Certo? Então, no primeiro quadrante, que é esse valor aqui, ó, que é o primeiro quadrante, o seno é positivo. E no segundo quadrante, o seno também é positivo. Então, o seno vai ser positivo aonde? No primeiro e no segundo quadrante. Agora, observe vocês, se eu tiver um valor aqui, ó, de extremidade P, e se eu for buscar qual é o seno de P, eu tenho que vir aqui para baixo do 0. Ó. E você sabe que para baixo do 0 são valores negativos. Isso acontece também se eu for buscar um arco que está no quarto quadrante. Ó. Tá? Se eu for buscar um arco que está no quarto quadrante, tá? Um arco de extremidade B, por exemplo, e eu vou buscar o seno dele, eu tenho que ir para o eixo Y, porque é ordenada, esse valor também vai estar abaixo do 0. Então, quer dizer que no terceiro quadrante, o seno vai ser negativo. E no quarto quadrante, a mesma coisa. O seno vai ser negativo. Tá? Então, o que a gente conclui com isso? Que o seno de qualquer arco, ele vai ser positivo aqui no primeiro e no segundo quadrante, e no terceiro e quarto quadrante. Certo? Então, a gente pode fazer isso até uma tabelinha para a gente lembrar, né? Aqui os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Lembrando que é sempre nessa ordem aqui, ó, no sentido anti-horário. Tá? A gente segue um padrão. Né? Então, no primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro quadrante, o seno é negativo. E no quarto quadrante, todos os arcos do quarto quadrante têm seno negativo. Certinho? Beleza? Certo, turminha. Nós vamos aqui, turma, encontrar o seno dos arcos notáveis. Quais são nossos arcos notáveis aqui? A gente aprendeu alguns ângulos notáveis lá, quando a gente estudou trigonometria pela primeira vez, falando de 30, 45, 60. Esses eram os nossos arcos mais importantes. Aqui vão entrar outros. Tá? Quais são os arcos que a gente vai ver aqui? Ó? O arco de 0, o arco de 90 graus, o arco de 180 graus, o arco de 270 graus e o arco de 360 graus. Lembrando que você pode medir também isso em radiano. Tá? Por exemplo, 90 graus é a mesma coisa de π sobre 2. Né? O 180 é a mesma coisa que π. O 360, aliás, desculpem, o 270 é a mesma coisa de 3π sobre 2.
E o 360 é 2π. Certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui esses arcos, x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vou colocar aqui em radiano. E aqui nessa tabelinha de baixo eu vou encontrar o seno desses arcos aí, seno de x. Certo? Galera, só você lembrar também que essa circunferência tem raio unitário. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é o ponto 1 e 0. Certo? Em 90 graus, aqui você tem o ponto 0 e 1. X é 0, o y é 1. Tá? Esse ponto aqui é o ponto menos 1 e 0. O x é menos 1 e o y é 0. E nesse ponto aqui, ó, nós temos 0 e menos 1. Sim. Tá? Então, algo que você tem que sempre lembrar, que o primeiro valor que aparece nesse par ordenado é o valor do seno do ângulo. Tá? O segundo valor, o primeiro valor é cosseno do ângulo. E o segundo valor é o seno. Tá? Porque o cosseno é eixo x e o seno é eixo y. Certo? Então, qualquer par ordenado que você for buscar aqui, o primeiro valor sempre vai ser do cosseno do ângulo e o segundo valor sempre vai ser do seno. Ora, galera, então veja bem. Se você tem aqui o arco 0, qual é o valor do seno? O seno desse arco vai ser 0. Se o arco é 0 grau, o seno de 0 grau é 0. Por quê? Porque esse carinha é bem aqui, ó. Certo? Quem é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2, esse carinha é bem aqui, ó. Que é 1. Bom. Quem é o seno de π? É o segundo valorzinho aqui, ó. É 0. Quem é o seno de 3π sobre 2? Esse carinha aqui, ó, que é menos 1. Quem é o cosseno de 2π? É 0, voltou para cá. 0. Então, você tem aí o valor do seno dos ângulos notáveis. Tá? Do 0, do π sobre 2, do π, do 3π sobre 2 e o 2π. Lembrando que esse cara aqui é 90, 180, 270 e 360. Se você quiser trabalhar com ângulos. Certo, turma? Turma, isso vai permitir que a gente construa o gráfico dessa função seno. A gente vai conseguir construir o gráfico da função seno usando esses valores dos ângulos notáveis. Então, os valores de y, a minha função é y igual a seno de x. Então, está aqui o valor de y, que está em função do seno de x. Ora, como a gente já sabe que esse valor vai de menos 1 até 1, então, nesse caso aqui, vou colocar 1 aqui e menos 1 aqui. Certo? Ok? E nesse eixo x aqui, ó, eu vou colocar os arcos notáveis. Aqueles que a gente acabou de ver. O 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Tá? Vamos colocar aqui, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Certo? Então, você percebe que nós temos aqui, galera, esses valores que nós encontramos aqui, eles formam pares ordenados, né? Se você observar bem, você tem um par ordenado 0 e 0. O i está associado com π sobre 2. O 0 está associado com π. O menos 1 está associado com 3π sobre 2. E o 0 está associado com 2π. Você sabe lá da função que cada valor de y que está associado a um valor de x, ele forma um par ordenado.
Tá? Você estudou função lá na primeira série, você sabe disso. Que cada relação de y com x forma um par ordenado, e esse par ordenado é um ponto no plano cartesiano. Então, para construir o gráfico, a gente pega esses pares ordenados, localiza e liga esses pontos. Tá? É o que a gente vai fazer aqui. Ó. Quem é? Aqui o ponto 0, 0. Então, esse ponto está bem aqui. Ó. 0, 0. Tá? O π sobre 2 está associado com 1. Então, vamos aqui. Ó. O π sobre 2 associado com 1. Formou esse pontinho aqui. Ó. Certo? O π está associado com 0. π e 0. Então, você vai ter aqui. Ó. π com 0. X é π e o y é 0. O 3π sobre 2 do eixo x está associado com menos 1 do eixo y. Então, vamos ligar aqui os pontos. 3π sobre 2 com menos 1. Vou botar aqui mais certinho. Tá? Vai ficar simétrico. Menos 1. Então, formou esse pontinho bem aqui. Ó. E, por último, o 2π, ele está associado com 0. Então, você tem aqui. 2π. Pronto, galera. Aí, você vai, agora, o quê? Vai ligar esses pontos. Professor, então, se eu traçaria aqui uma reta... Galera, não é uma reta, vai ser uma curva. Professor, como é que eu sei que é uma curva? Porque assim, se eu pegasse valores que estivessem entre 0 e π sobre 2, você ia ver que ia montar uma curva mesmo, não seria uma reta. A gente só não coloca aqui porque no quadro fica muito difícil de fazer isso. Mas se você pegar mais arcos que tiverem entre 0 e π sobre 2, mais arcos que tiverem entre π sobre 2 e π, você vai observar essa curvatura. Tá? Então, o gráfico ele fica uma situação assim. Ó. Faz essa curva. Então, esse aqui é o comportamento do gráfico de uma função seno. É chamado esse gráfico de senoide. Gráfico de senoide. Ó. Certo? Você percebe uma curva, né? Isso aqui, galera, dá para você perceber no gráfico. Ó. Você percebe que a curva está para cima, ó, de 0 a π sobre 2, de π sobre 2 a π. Ó. Aqui são valores positivos. Ó. Você percebe que o gráfico está para baixo entre π e 2π, ou seja, no terceiro e no quarto quadrante. Ó. Negativo e negativo. Certo? Então, esse gráfico aí é o gráfico da função seno, é chamado de senoide. Algumas observações em relação a esse gráfico. O domínio. O domínio da função seno é o domínio, são os reais. Ó. O domínio serão os reais. Certo? Aqui você tem conjunto dos números reais. O conjunto imagem, quando eu falo de conjunto imagem, eu estou falando dos valores de y. Né? O conjunto de imagem vai de onde? Vai de menos 1 até 1. Ó. Esse aqui é o conjunto imagem da função, que são os valores de y. Tá? Então, o conjunto imagem, eu posso dizer que vai de menos 1 até 1. Certo? E o que nós chamamos de período da função. A período, galera, ó, vai até 2π, ó, porque ele faz essas duas voltas, essas duas ondas. Se eu fosse traçar mais uma volta, esse arco subiria e voltaria ao normal depois de um período de 2π. Então, entre 2π e 2π, acontecem essas duas ondas aí. Tá? Então, o período da função é 2π. Esse P é igual a 2π. Certinho? Beleza, turma? Então, hoje a gente falou um pouco aí da nossa função seno, definição, seno dos arcos notáveis, analisando os sinais do quadrante e fizemos o gráfico. Valeu, galera. Um abraço. Hashtag Fica em Casa Aprendendo.